Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um TV Você Saúde comigo, Samara Pazeta, a sua psicóloga. E hoje a gente está aqui com um tema que é mais um daqueles que vocês já sabem, né? Aqui a gente fala com sinceridade, com acolhimento, para te ajudar naqueles temas que muitas vezes são delicados, fica com vergonha, fica constrangido. Esse é o seu momento. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Carla Marcelino, que ela é fisioterapeuta pélvica, consultora em amamentação, laser terapeuta e faz um trabalho incrível na cidade de Catalão. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. É um prazer enorme te receber aqui hoje. Boa tarde, tudo bem, gente, com vocês? Primeiro eu quero agradecer a Samara pelo convite, por estar aqui hoje e falar desse tema que acomete muitas pessoas, muitas mulheres e que às vezes fica guardadinha ali só para a pessoa e ela não procura atendimento por vergonha. Excelente, Carla. Eu já ouvi muitos relatos que às vezes a pessoa fica até na dúvida. Eu tô com um pouquinho de escape de xixi, mas não é incontinência urinária. Existe isso, Carla? Até que, assim, perder um pouquinho é normal, que tanto aí já não é, ou não. Qualquer perda já é considerado incontinência e precisa buscar ajuda profissional. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender o que é continência urinária, né? A continência urinária é a capacidade que o nosso corpo tem de controlar ali quando eu vou fazer xixi ou não. Por exemplo, né, estamos aqui agora, nesse momento da entrevista, me deu vontade de fazer esse xixi, mas eu consigo ficar aqui tranquila, sem ficar me preocupando, e eu consigo esperar a hora que terminar a entrevista para poder ir ao banheiro, né? Então, isso é você ter continência urinária, é você conseguir controlar o momento que você vai fazer xixi, independente do quanto cheia está a sua bexiga, tá? Agora, a incontinência urinária, né, que é a incapacidade de segurar esse xixi, ela tem níveis. Então, a partir do momento que você perdeu uma gota de xixi que seja, já é incontinência urinária. Caramba, Carla. Então, pode ser uma gota ou uma colher de sopa. Já é incontinência urinária. E eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas relacionam incontinência urinária, né? E para quem está nos ouvindo aí, nos acompanha ao vivo no canal TV Você Catalão, também pela Rádio Laser FM 87,9 e acompanha os cortes melhores, maravilhosos, feitos pelo nosso amigo Maurício no Samara Pazeta PC, tá? Vai estar tudo lá. Carla, muitas pessoas acreditam que só mulheres no pós-parto ou mulheres, principalmente no envelhecimento, que têm problemas de incontinência urinária. O que você tem a dizer sobre isso? É mito ou é verdade? É mito, tá? Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que me procuraram na gestação, né, já com uma incontinência urinária importante, mas que me relatou que já perdia xixi desde os 14 anos de idade. Caramba! Então, já tive pacientes também com 20 e poucos anos que não engravidaram com incontinência urinária. Então, isso é um mito, né? Dizer que incontinência é só quem está grávida, ou só quem tem parto normal, ou só lá na menopausa. Isso é um mito. Ou só quem é mulher também, ou homem também tem incontinência urinária? Homem também tem, mas a incidência é muito pequena. Muito pequena. No homem, acontece mais na terceira idade ali mesmo, por conta do envelhecimento, né? Ou por causa de alguma cirurgia, como por exemplo a prostectomia, né? Nos casos ali de câncer de próstata, ou por algum trauma, acidente automobilístico, alguma coisa assim. Então a incidência é muito pequena no homem. E me fala então um pouquinho das causas. Você disse então que independente da idade, tem pessoas muito novas que já têm, mesmo sem gestação nem nada disso, e tem pessoas mais velhas que vão desenvolver devido a outros fatores. Sim. Quais são as principais causas, Carla, da incontinência urinária? Então, um dito popular, assim, né, que quando você tem incontinência urinária é porque tá tudo frouxo. Pode ser porque está tudo frouxo, por fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico, ou por alguma disfunção na própria bexiga, por ela fazer contrações ali fora de hora, vamos dizer assim, né? No momento que não precisa, às vezes com
pouca quantidade de xixi lá dentro, ela já contrai e aí você tem que ir no banheiro, às vezes você chega lá, é só um pouquinho de xixi. Muita gente chama tem o diagnóstico, né, de bexiga hiperativa, por exemplo, né? Mas também pode ser por tensão da musculatura do assoalho pélvico. Porque quando esse músculo está tensionado, ele não contrai na sua magnitude, né? Ele não contrai da forma correta. Então, na hora que você estiver ali com a bexiga cheia, mas não tem um banheiro perto e você quer contrair ali para ajudar a segurar, você não consegue. Caramba, isso é assim, a pessoa já nasce com essa bexiga que você trouxe, que ela acaba contraindo mais, com um pouco de xixi? Isso aí acontece por alguma disfunção neurológica, né? A inervação da resposta ali para a bexiga está com alguma alteração. Excelente, Carla. Eu já ouvi muitos relatos que às vezes a pessoa fica até na dúvida. Eu tô com um pouquinho de escape de xixi, mas não é incontinência urinária. Existe isso, Carla? Até que, assim, perder um pouquinho é normal, que tanto aí já não é, ou não. Qualquer perda já é considerado incontinência e precisa buscar ajuda profissional. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender o que é continência urinária, né? A continência urinária é a capacidade que o nosso corpo tem de controlar ali quando eu vou fazer xixi ou não. Por exemplo, né, estamos aqui agora, nesse momento da entrevista, me deu vontade de fazer esse xixi, mas eu consigo ficar aqui tranquila, sem ficar me preocupando, e eu consigo esperar a hora que terminar a entrevista para poder ir ao banheiro, né? Então, isso é você ter continência urinária, é você conseguir controlar o momento que você vai fazer xixi, independente do quanto cheia está a sua bexiga, tá? Agora, a incontinência urinária, né, que é a incapacidade de segurar esse xixi, ela tem níveis. Então, a partir do momento que você perdeu uma gota de xixi que seja, já é incontinência urinária. Caramba, Carla. Então, pode ser uma gota ou uma colher de sopa. Já é incontinência urinária. E eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas relacionam incontinência urinária, né? E para quem está nos ouvindo aí, nos acompanha ao vivo no canal TV Você Catalão, também pela Rádio Laser FM 87,9 e acompanha os cortes melhores, maravilhosos, feitos pelo nosso amigo Maurício no Samara Pazeta PC, tá? Vai estar tudo lá. Carla, muitas pessoas acreditam que só mulheres no pós-parto ou mulheres, principalmente no envelhecimento, que têm problemas de incontinência urinária. O que você tem a dizer sobre isso? É mito ou é verdade? É mito, tá? Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que me procuraram na gestação, né, já com uma incontinência urinária importante, mas que me relatou que já perdia xixi desde os 14 anos de idade. Caramba! Então, já tive pacientes também com 20 e poucos anos que não engravidaram com incontinência urinária. Então, isso é um mito, né? Dizer que incontinência é só quem está grávida, ou só quem tem parto normal, ou só lá na menopausa. Isso é um mito. Ou só quem é mulher também, ou homem também tem incontinência urinária? Homem também tem, mas a incidência é muito pequena. Muito pequena. No homem, acontece mais na terceira idade ali mesmo, por conta do envelhecimento, né? Ou por causa de alguma cirurgia, como por exemplo a prostectomia, né? Nos casos ali de câncer de próstata, ou por algum trauma, acidente automobilístico, alguma coisa assim. Então a incidência é muito pequena no homem. E me fala então um pouquinho das causas. Você disse então que independente da idade, tem pessoas muito novas que já têm, mesmo sem gestação nem nada disso, e tem pessoas mais velhas que vão desenvolver devido a outros fatores. Sim. Quais são as principais causas, Carla, da incontinência urinária? Então, um dito popular, assim, né, que quando você tem incontinência urinária é porque está tudo frouxo. Pode ser porque está tudo frouxo, por fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico, ou por alguma disfunção na própria bexiga, por ela fazer contrações ali fora de hora, vamos dizer assim, né? No momento que não precisa. Às vezes, com pouca quantidade de xixi lá dentro, ela já
contrai e aí você tem que ir no banheiro, às vezes você chega lá, é só um pouquinho de xixi. Muita gente chama tem o diagnóstico, né, de bexiga hiperativa, por exemplo, né? Mas também pode ser por tensão da musculatura do assoalho pélvico. Porque quando esse músculo está tensionado, ele não contrai na sua magnitude, né? Ele não contrai da forma correta. Então, na hora que você estiver ali com a bexiga cheia, mas não tem um banheiro perto e você quer contrair ali para ajudar a segurar, você não consegue. Caramba, isso é assim, a pessoa já nasce com essa bexiga que você trouxe, que ela acaba contraindo mais, com um pouco de xixi? Isso aí acontece por alguma disfunção neurológica, né? A inervação da resposta ali para a bexiga está com alguma alteração. A incontinência urinária, ela é progressiva. Se você teve a primeira gotinha, não tratou, isso pode piorar. Nossa. Né? Então, hoje foi uma gota. Dali 6 meses, já foi um jatinho maior. Dali 1 ano, já molha a roupa. Caramba, Carla. Sabe? Então é progressivo, eu não sabia É progressiva. disso. Então, se não trata, só piora. E pode levar a outras alterações também, que não só a incontinência urinária. Mesmo? O que pode... A pessoa que está ali, não trata, não busca ajuda, o que pode acontecer com ela? Olha, eu já tive um caso também, já com 5 anos de pós-parto, um parto vaginal também, e ela foi voltar às atividades físicas dela, né? E ela optou por corrida. E aí ela começou a perder xixi durante a corrida, o que a gente classifica como incontinência urinária de esforço, que é quando ela está fazendo algum exercício que esforce mais o corpo dela, que aumente a pressão intraabdominal e que tem impacto, né? E aí ela me procurou. E na avaliação, né? Então, quando você procura uma fisioterapeuta pélvica, a gente faz uma avaliação com você. Então, a gente conversa, eu te pergunto várias coisas da sua rotina, do seu dia a dia, quando começou, né? Como que começou. E na avaliação também ela me relatou queda da libido, né? Além da incontinência urinária também, dor para fazer cocô. Então, quando eu fui avaliar, o que eu observei? Uma tensão muito grande nos músculos do assoalho pélvico. E aí, quando esses músculos estão tensos, o sangue não circula ali normalmente como deveria circular. Porque a mucosa da nossa vulva, ela tem que ser igual a mucosa da nossa boca, molhadinha, vermelhinha, né? E o que eu encontro muito nessas mulheres que eu avalio é uma região ressecada, porque se o sangue não está circulando, então ela também vai desidratando a pele ali daquela região, aquela mucosa. Então, a hora que vou avaliar, né? Então ela faz como se ela estivesse grudada, assim. Caramba! Né? E também uma palidez dessa região. Então fica uma região pálida. Então, quando a gente começa a fazer os atendimentos, né, os exercícios, eu também passo exercícios para fazer em casa, né? Porque comigo 1 vez na semana é pouco, então eu peço para fazer em casa também. Eu passo uma listinha uma planilha de exercícios para fazer em casa. Então, quando a gente começa o atendimento, eu lembro que essa paciente foi assim, com 2 semanas, ela me relatou que veio aquela vontade assim de namorar com o marido dela, que ela não tinha há muito tempo. Gente, olha que importante isso. A incontinência urinária não tratada pode, inclusive, contribuir para a perda de libido. Isso tem um impacto muito grande no relacionamento, né, Carla? Sim. Não sabia. Hoje tem um monte de não sabia que tá. E aí vem toda a questão, assim, da vergonha também. Tipo, gente, se eu estiver ali namorando com meu marido e eu perder xixi? Excelente. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. E se ele sentir o cheiro de xixi? Uma característica também, assim, que às vezes as pessoas que sofrem com incontinência adotam, tomar vários banhos ao dia para mascarar o cheiro, né? Usar, às vezes, sabonete íntimo muito cheiroso, que não faz bem para a mucosa da vulva, né?
para tentar mascarar esse cheiro. Desodorante, perfume de região íntima que também não faz bem. Então, usar aqueles absorventes pequenininho, carefree, para tentar mascarar, mas também pode gerar outro problema, como por exemplo a candidíase, né? Porque tá ali com o absorvente, aí vai gotejando xixi, vai ficando úmido, vai proliferando fungo ali. Caramba! Então, se não procura tratamento o quanto antes, pode ir acontecendo outras coisas. E, por exemplo, assim, quando vai levando, vai empurrando, aí vem menopausa, toda aquela questão hormonal que eu te falei, aí pode associar com incontinência de flatos, incontinência fecal. Caramba! Então, não é só eu perdi 2, 3 gotinhas de xixi aqui, tá tudo bem. Importantíssimo. É muito. Carla, conforme você vai falando todas essas características, eu como psicóloga, eu fico imaginando como deve ser estressante e como que a incontinência urinária pode contribuir também para a ansiedade nessa pessoa. Essa questão de estar sempre hipervigilante, sempre prestando atenção, ansiosa, com medo do cheiro, com medo do escape, com medo de fazer exercício. E como isso pode levá-la também, talvez, para um isolamento. Sim. Então, não vou mais fazer atividade, porque se eu fizer essa atividade eu vou ter escape. Não vou mais fazer não sei o quê. E como isso vai virando uma bola de neve gigantesca na vida de uma pessoa. E eu acho que agora, talvez seja um ponto importante para a gente falar do tratamento. Sim. Né? Porque até aqui a gente está conversando com você aí. Se você está com alguma perda urinária, mesmo que pequena, lembre-se que a doutora Carla nos trouxe, ela é progressiva e ela vem puxando um monte de outros problemas para sua vida. Então, quanto antes você tratar, melhor né, Carla? Quanto antes. E tem tratamento, não tem? Tem tratamento. Então, vamos começar agora a falar. Se você está aqui com a gente, quer saber qual que é o tratamento, como é que você pode fazer então? Continue com a gente. Carla, então, pelo que você está me trazendo, tem tratamento, mas não é qualquer tratamento. Porque hoje em dia, né, Carla, a gente sabe que a galera vai lá no YouTube, vai lá no ChatGPT, vai lá no Instagram da influenciadora, no TikTok. Às vezes a pessoa não tem informação nenhuma e tá lá falando da experiência dela e fala que serve pra todo mundo. Tem muito disso. Sim. Você observa isso, Carla? De pessoas que perdem tempo com tratamento correto, porque tava ali perdendo tempo com tratamentos nada a ver, que na verdade estava atrapalhando. Sim. O primeiro tratamento para incontinência urinária é fisioterapia pélvica. Tá? Existem outros tratamentos? Existem. Existe uma medicação que a pessoa pode tomar, mas essa medicação ela atua só na bexiga. Ela deixa a bexiga mais relaxada, que ela não faça ali essas contrações fora de hora, né? Mas já não influencia no músculo. E tem também, em casos mais graves, a cirurgia, né? Que coloca como se fosse uma redinha ali para segurar essa bexiga mais para cima, né? Mas também não influencia no músculo. Então, de toda forma, tanto nos casos cirúrgicos ou com a medicação, pode e deve associar à fisioterapia pélvica, porque a gente vai tratar o músculo, a gente trata padrão de respiração, que também influencia. A gente observa se tem alguma disfunção nos músculos abdominais, como por exemplo a diástase abdominal, que geralmente acontece ali no pós-parto, né? Mas existem casos mais difíceis da gente encontrar, mas mulheres que já têm diástase antes mesmo da gestação. Então, quando esse músculo tem diástase, ele está em disfunção, ele está disfuncional, ele não está cumprindo seu papel. Então, isso sobrecarrega o assoalho pélvico. Então, a gente tem que tratar os dois. Carla, me conta então, o que a pessoa tem que fazer? Qual que é o primeiro profissional que ela procura? Como é que é esse tratamento? Me conta um pouquinho aí para a pessoa ter uma ideia. Porque às vezes ela quer procurar, mas como é um assunto tão íntimo, ela tem tantas reservas, tem timidez, fica com vergonha. Conta pra gente, pra pessoa ter uma noção do como é que vai ser, se ela te procurar, como é que vai ser essa avaliação, como é que vai ser esse tratamento, para ela se preparar antes. Sim. Me conte. Sim. Eu sei que é um momento, né, mais vergonhoso, porque é uma coisa assim muito íntima da mulher, né, que me procura.
Então, assim, você pode ter certeza de que o respeito e o acolhimento é a primeira coisa, assim, que a gente vai estabelecer uma com a outra, né? Porque acaba que a gente cria um vínculo ali com a pessoa, porque é mesmo algo muito íntimo dela, né? Então, quando a gente chega no momento da avaliação, primeiro a gente faz uma avaliação como se fosse uma entrevista mesmo de perguntas e respostas, né? Que eu preciso entender quando que começou, os seus primeiros sintomas, como que é a sua rotina, né? Dessa mulher, o que ela já fez para tentar mascarar, né? Essa incontinência, o que ela não fez, se já passou por fisioterapia pélvica ou não, né? E depois a gente vai para avaliação física. Então eu avalio postura dessa mulher, eu avalio o padrão de respiração também dela, se tem diástase abdominal ou não, se tem tensões ali na região próxima à vulva, ali no pubis, na musculatura ali de interna de coxa. E depois a gente vai para a avaliação interna ali dos músculos pélvicos, tá? Então, você só será tocada com o seu consentimento, tá? Então, sempre peço licença para poder iniciar essa avaliação. Nessa avaliação, pode falar. É que eu acho que é um ponto importante a gente ressaltar, porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, e o cheiro, nossa, e o escape, e fica muito preocupada com isso. Talvez seja importante você mencionar, Carla, que faz parte, você tá acostumado, não precisa ter vergonha, né? Tipo, você sabe, tá tudo bem. É o meu trabalho. E eu preciso ver tudo o que está acontecendo ali na sua região íntima. Tanto o cheiro, se o cheiro está normal ou não. Porque a vulva, ela tem um cheiro, mas ela tem um cheiro normal dela, né? Então, se esse cheiro não está dentro do normal, eu devo te alertar. Se está eliminando alguma secreção que não está dentro da normal, eu também preciso te alertar, né? Principalmente se essa secreção vem acompanhada de ardência, de coceira, de vermelhidão no local. Então, tudo isso eu avalio. Avalio aquela questão que a gente falou mais cedo da coloração, não em relação se é escura ou se está clarinha, não, mas coloração relacionada à irrigação sanguínea ali no local, tá? E a hidratação, se essa mucosa está hidratada ou se ela está ressecada. E ali na parte muscular, eu avalio o alongamento, a flexibilidade que esses músculos têm, tá? Então, eu brinco como se fosse um reloginho, né? Então, eu avalio, assim, em cima, no meio e embaixo, né? Também essa questão de intestino preso. Então, eu consigo sentir ali se tem fezes ali no intestino, a textura que tá essas fezes, se tá muito ressecada, eu também consigo sentir, que é uma coisa que a gente também consegue melhorar. E também faço o teste de força muscular, né? Então, eu vou solicitar contrações e relaxamentos dessa musculatura. E aí tem o jeito certo de contrair, não é só simplesmente aperta e solta, tá? Então, avalio força, avalio a agilidade dessa musculatura, coordenação motora, se você sabe contrair, mas se também você sabe relaxar, e potência dessa força dessa musculatura. E que tipo de ferramentas você usa para fazer essas avaliações? Você tem algum instrumento? Você faz com o dedo? Eu quero entender. Primeiro eu faço com a minha mão mesmo. Então a gente coloca luva, passa lubrificante, te peço licença e aí faço a introdução ali no introito vaginal, tá? Então eu acho assim, como fisioterapeuta, nada substitui nossa mão, né? Porque a gente, com a nossa mão, a gente percebe várias coisas ali que só o aparelho lá sozinho às vezes não vai me dar, entendeu? Então, primeiro eu faço essa avaliação, tanto dos alongamentos quanto das contrações, dos graus de força, com a minha mão. E depois eu utilizo um aparelho que chama Pelvic Fit Trainer. Nossa! Chique!
Caramba! Que ele é um biofeedback. Ele tem uma partezinha dele que introduz no canal vaginal e uma outra parte que ele é uma anteninha que ele fica pro lado de fora. Então, quando eu solicito essas contrações, a paciente consegue ver o movimento da anteninha, então isso dá uma motivação para ela, né, para ela conseguir contrair. E com ele também eu consigo ver se a biomecânica da contração da minha paciente está correta. Porque quando a biomecânica não está correta, porque o que acontece? Eu introduzo ele no canal vaginal e a anteninha fica para fora. Quando contrai, a antena tem que abaixar. Quando relaxa, a antena sobe. Se contraiu, a antena caiu para o lado, ou se o aparelho sai, se não consegue ficar com o aparelho lá dentro, mesmo estando relaxado, aí é sinal de disfunção dessa contração dessa musculatura. Carla, e aí, por exemplo, se a pessoa nunca tiver tido relações sexuais, como é que ela pode fazer essa avaliação? A questão de, você fala para introduzir, né? Não tem problema nenhum. Tem como avaliar também? Tem como avaliar também. E existe algum preparatório, por exemplo, tô com incontinência urinária, liguei pra Carla, onde que a gente acha? Carla, me conta aí. Hoje eu faço atendimentos lá na Clínica Cefer, que é ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Ótimo. Você tem um Instagram, algum telefone que você queira passar? Tem. Meu Instagram é doutora Carla Marcelino, Carla com K. Assim como o nome ali, né? Isso, doutora Carla Marcelino. Ótimo. Aí lá pode me enviar direct, lá também tem o link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Ótimo. E aí tá, marquei minha consulta com a doutora Carla Marcelino, respirei fundo, vou me preparar e entender que eu preciso fazer esse acompanhamento, porque senão a coisa só vai piorando. Só vai tendo mais dano, então tem que fazer. Não adianta tentar fugir, escapar, que a coisa só piora, né? Sim. Marquei minha consulta, como que eu me preparo, Carla? Eu vou, não sei, tem que tomar banho 1 hora antes, tem que tomar banho na hora de ir, leva um lencinho, depilação, como é que é, Carla? Só vai. Não, mas fala, que às vezes a pessoa vai chegar lá na clínica, no banheiro e vai lá fazer uma higienização. Como que é? Não precisa. O máximo que eu peço pra fazer, às vezes eu pergunto, tá com vontade de fazer xixi? Porque às vezes na hora que começa a manipular, estimula, aí quer fazer xixi, aí para o atendimento, vai lá e faz xixi e volta, né? Não tem problema também se isso acontecer, a gente vai lá, faz xixi e volta, né? Mas é a única coisa que eu peço. Então, assim, pra mim não importa se tá depilado ou não, se tomou banho ou não, pra mim tá tudo certo, é mais uma questão da pessoa. Se você vai se sentir melhor estando depilada e de banho tomado para poder ir, não, mas eu bem. falo assim, então a pessoa tomou um banhozinho ali, se preparou e vai, ok. Tá. Ok. Não precisa tá ficar ótimo. preocupada, eu fiquei pensando assim, né, me colocando no lugar. O cheiro, às vezes a pessoa leva um lencinho, vai no banheiro e tenta... Não, tomou um banhozinho ali, tá e ok. vai, normal. Tá tudo certo. É interessante você falar isso. Há alguns anos atrás, acho que é um ponto assim até muito delicado para se dividir, mas eu acho que é importante. Pode ser que toque alguém que tá aí. Eu morava lá em Brasília e eu tinha muito problema de intestino preso. E aí chegou num ponto que eu tava com o médico virou pra mim e falou assim, minha filha, se você não der um jeito nesse intestino, daqui 5 anos você vai estar com câncer de intestino. Já tá muito ruim, você já tá com muito dano, tal, tá muito ruim. Eu, caraca! E da mesma história, eu sabia que eu tinha que ir no médico, mas eu não queria procurar, porque, gente, né? Uma região muito íntima, mas eu acabei indo. E aí, como tratamento, o que ele me passou? Acompanhamento com a nutricionista e também fisioterapia de biofeedback. Nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Porque deu que eu tinha, era comportamento disfuncional do bulbo retal. Olha aí! E aí eu falei, que é isso? Meu Deus? Em teoria, aí eu fui pra fisioterapeuta especialista em biofeedback. Por isso que eu te falo da vergonha, assim, respirei fundo e fui. E aí, quando você foi falando, tem esse exame pra ver se você consegue contrair, se você consegue fazer força. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo, mas não tá. Né? E aí eu fui fazer lá, ela fez a avaliação e aí por fim ela falou assim, olha, você não sabe fazer cocô. Aí eu... Sim. 24 anos sem saber
como assim isso é possível? Ela, assim, você tá usando os músculos errados, não é assim. E aí ela foi me ensinando exercícios, fazia tarefinha de casa, fazia o exercício com ela, pra ela me mostrar como é que fazia. Então eu fazia, né, ela põe os eletrodos. Sim. E aí eu via num quadro, assim, e aí eu acompanhava. Isso mudou a minha vida. E eu falo assim, foi um momento constrangedor? Foi, vou dizer que não foi, não. Foi sim. Foi gostoso? Foi não. Não. Mas isso mudou a minha vida. Isso salvou a minha vida. E depois que eu aprendi, valeu tanto a pena, que eu acho que assim, às vezes a gente fica assim com vergonha, a gente fica assim constrangido, mas eu acho que assim, escolha profissional. Principalmente se for mulher para mulher, eu me sinto muito mais tranquila. E a Carla, né, Carla? Já conheço de antes. A Carla tem um trabalho incrível aqui no município com mulheres. Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma delicadeza, ela é humana, ela acolhe. Ela tá me contando ontem, domingo, ela estava lá acolhendo mulheres. E ela tem um trabalho diferenciado. Então, se é para você, você tem que fazer, procure uma profissional em que você se sinta confortável. Porque tem que fazer, não é não? Tem que fazer. E isso pode mudar a vida, isso pode trazer tantos benefícios, né, Carla? Você consegue pensar em algum caso que te marcou mais? Que você pega assim o antes, como é que a pessoa chegou, durante, como é que foi a pessoa chegando pra você, e o depois de fazer o tratamento. Você consegue trazer alguma história pra gente? Eu volto naquela paciente da corrida. Conte. Eu volto nela. A gente fez 3 meses de tratamento. Como é que ela chegou pra você? Ela chegou, ela já me conhecia, nós já nos conhecíamos, assim, e ela já vinha há algum tempo, assim, sempre que eu postava alguma coisa, ela comentava, preciso ir em você. Aí eu postava alguma coisa de novo, e ela, nossa senhora, eu preciso ir mesmo. Então, assim, ela ficou uns 3 meses ali, sabe, me voando, assim, em volta de mim. Se preparando emocionalmente, eu te acho conhecendo melhor. Tem muitas, assim. Tentando se vincular. Fazem casa, fica me cozinhando, sabe? Ai, gente. E aí, até teve um dia que ela me mandou mensagem, a gente marcou, ela foi com essa queixa, né, de perder a urina durante a corrida, e era uma coisa que ela estava gostando muito de fazer, assim. E aí fizemos o tratamento, teve o relato da volta da libido ali, né? Dela... Calma. Como é que você percebe, você consegue observar alguma mudança no comportamento dela, na emoção dela? Como é que ela chega pra você? Não sei, eu acredito que você consiga perceber diferenças, porque aquele assim, você consegue identificar? O corpo fala. O corpo fala, né? Então quando elas chegam pra mim assim, aquela... Mal olha na minha cara, né? Assim, conversa assim, olha um pouquinho, assim, são raras as que já chegando, né? Mas assim, a grande maioria chega assim com essa postura mais fechada, mal olha pra mim. Eu já atendi umas também, assim, que durante a parte ali do atendimento do tratamento da região íntima ali mesmo, né? Elas estão deitadas lá, assim, com o olho fechado. A gente conversa, ri, tudo ali assim, mas de olho fechado. Tipo assim, eu não quero olhar pra você. E tá tudo bem, gente, né? A gente sabe que realmente é uma coisa que envergonha mesmo a mulher e ela tem dificuldade para lidar com isso. Já atendi casos assim que o emocional desta paciente estava levando ela a ter incontinência urinária. Justamente. Esse é um outro ponto que a gente precisa falar também, né? Aí, que a ansiedade, o estresse também pode contribuir e até causar essa incontinência urinária também, né? E aí o dessa paciente da corrida, assim, depois que eu dei alta para ela, passou 1 mês mais ou menos, assim, ela me mandou mensagem. Falou assim, eu acabei de fazer uma prova de 10 quilômetros, eu nem lembrei de xixi. Ai, que ótimo, olha. Então, assim, o você nem lembrar, porque é isso, sabe? Assim, é você ir correr sua prova de 10 quilômetros e nem lembrar de xixi, sabe? É isso. Então, assim, foi perfeito, assim, o caso dela, assim, me marcou muito. Para mim chega muito como recuperar uma leveza, sem ter que ficar o tempo todo pensando nisso. Sim. Possibilidades, então eu posso correr 10 km tranquila. Sim. Né? Libido, poxa, o tanto que é ruim a gente
ter relação com a cabeça cheia, pensando um monte de coisa, às vezes nem consegue. Nem consegue. Né? É muito difícil. Então, assim, a recuperação do prazer, do se encontrar de novo, isso é saúde, não só física, mas também saúde mental, porque tem um impacto muito grande no emocional dessas mulheres, né, Carla? Sim. E, assim, o dela foi um caso que me marcou muito, assim, porque ela chegou nesse lugar de fechada, né? E na hora que a gente terminou, quando terminamos o atendimento, que eu recebi a alta, ela já estava assim com a autoestima dela bem melhor, assim, falando que estava recebendo elogios do marido. Então, isso revela, né, como a gente está se sentindo, transborda para fora. Sim, sim. E a incontinência acaba que vai levando a mulher para esse lugar, né? Assim, que ela vai se fechando. Então, se ela fazia ali algum esporte coletivo, aí começa a ter escape. Primeiro ela começa colocando roupa escura, por exemplo. Aí eu vou de roupa preta, só de roupa preta, porque se vazar não vai marcar, né? Ou finge que é suor, né? Ou vai jogar o beach tênis ali dela. Aí antes da partida dela, corre lá no banheiro, faz um xixizinho, mesmo que seja 3 gotinhas. Mas ela foi lá e fez e voltou. Por quê? Porque fica com medo de na hora lá ter o escape. Você sabe que eu ouvi um relato uma vez de uma paciente minha, que ela tava, não sei como é que tá ainda, que ela tava com a incontinência urinária e ela trouxe que, assim, ela não tinha mais coragem de brincar com a filha no pula-pula, que ela gostava muito. Limitações no dia a dia devido à incontinência urinária de coisas que ela não fazia mais. Porque se fizesse era um constrangimento, assim. Então, muitas dessas atividades de impacto, né, doutora Carla? Por exemplo, crossfit. Sim. Corrida. O que mais pode ser essas atividades que crossfit, corrida, a musculação. Na também, própria musculação beach também. tênis. Então, todo esporte assim, que gera impacto, por exemplo, ginástica, né, que tem também a questão tanto do salto quanto do trampolim. Na hora que está ali pulando no trampolim, acaba que aumenta a pressão intraabdominal, faz como se fosse um vácuo assim, no assoalho pélvico para baixo. Então, isso pode gerar, né, a incontinência também. Entendi. E se a pessoa já tem, favorece o escape. Entendi. E acho que, assim, para a gente começar, então, o nosso encerramento dessa entrevista tão produtiva, eu te agradeço muito, Carla. É importante a gente trazer que, independente da nossa vergonha, independente do nosso constrangimento, tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer.